Olá, dominantes, tudo bem? Espero que sim! Vamos começar mais uma aula de literatura. O tema desta aula é naturalismo. Como nós já sabemos, o realismo, o naturalismo e o parnasianismo, eles negavam o romantismo. O romantismo, ele trazia uma carga de subjetividade muito grande. As pessoas, elas sofriam por amor, elas idealizavam a pessoa amada, elas traziam questões relacionadas, ao resgate por esse amor. E aí, nessa transição, do romantismo para o realismo / naturalismo, nós temos uma sociedade mais preocupada em mostrar que aquele felizes para sempre não era tão felizes para sempre assim. Enquanto o realismo puro, por assim dizer, ele tem influência da psicologia, ele analisa questões psicológicas. O que nós analisaremos nesta aula, que é o naturalismo, vocês verão que continua sendo uma crítica social, continua sendo uma crítica àquele famoso felizes para sempre, que não era tão felizes para sempre assim. Porém, no lugar de um pensamento mais psicológico, havia uma questão científica, havia uma questão relacionada ao pensamento científico. A ciência era exaltada aí. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Naturalismo. Primeiramente, é importante a gente lembrar que o naturalismo, ele é um braço do realismo. Ele também é a literatura escrita em prosa. O naturalismo, ele foi um movimento artístico e cultural que se manifestou na literatura, no teatro e nas artes plásticas. E teve como principais características a objetividade, a impessoalidade e o retrato fiel da realidade. Então, assim como o realismo, o naturalismo ele também buscava desvendar essas questões da vida social por meio da realidade. Realidade essa, nesse contexto, científica. O naturalismo surgiu na França, em meados do século XIX, e se espalhou rapidamente para outros países da Europa e do mundo. Oposto ao romantismo, isso aqui é muito importante, é o modalizador essencial, você saber, você lembrar que havia uma oposição com o romantismo, tá? Que apresentava uma face sonhadora com idealizações, subjetivismos e fuga da realidade. O naturalismo ele prezou pelo objetivismo científico. Então, enquanto o romantismo ele trazia essa questão do o amor, eu estou sofrendo, estou triste, ela não me quer, ela não me ama e afins, o naturalismo, assim como o realismo, trazia: vamos analisar os fatos, vamos ver o que está acontecendo, vamos ao encontro das dificuldades, vamos ao encontro das mazelas, vamos resolver essa situação. Então, era algo mais voltado, para o social. O que é que está acontecendo? Por que ela se comporta assim? Era uma análise dessa questão social. Influenciado pelas correntes científicas e filosóficas que surgiam na Europa, como o determinismo, o darwinismo, o cientificismo, até o próprio socialismo, para os artistas naturalistas, tudo estava determinado e possuía uma explicação lógica pautada na ciência. Olha, a pessoa se comporta de tal forma, ela se comporta assim porque há um viés científico que explique isso. Há uma justificativa científica que explica por que ela fala desse jeito, por que ela age dessa forma, porque ela é assim. É basicamente isso. Principais características do naturalismo. ênfase no lado mais animalesco do homem, a fome, o instinto, a parte
não civilizada, a sexualidade, etc. Bem como a zoomorfização de personagens. Então, gente, aqui no naturalismo, o que nós temos, né? As pessoas, elas são comparadas realmente a animais e a questões envolvendo a fome, o instinto. Então, tem até um trecho, né, que retrata bastante isso no livro Cortiço, que fala, né, sobre essas pessoas morando juntas, né, numa habitação coletiva, que é um cortiço, e fala sobre uma das personagens que, em dada situação, estava dançando, e o texto fala que ela se requebrava como se fosse uma cobra, né, uma cascavel, enfeitiçando a todos, né? E traz termos como acasalamento e coisas do tipo. Tem um outro trecho que fala sobre uma personagem que invadiu o quarto do seu amado e começou a cheirar os seus itens, começou a cheirar o seu lenço, a sua almofada, e com isso ela começou a sentir certos calores no corpo, né? Então trata bastante dessa questão de sexualidade, de instinto, que assim como os animais, eles acasalam por instinto, né? Eles emitem odores, eles sabem a hora que eles precisam acasalar, que os seres humanos também seriam assim, que tudo é científico e tudo é feito aí com base, né, nesses instintos. Há um outro trecho, né, do livro O Cortiço, que fala sobre a hora da refeição, que eles avançavam na comida, como se fosse mesmo uma necessidade, no sentido de, olha, é o meu instinto de sobrevivência. Gosto de você, você é legal, mas tem pouca comida, eu vou comer primeiro. Como realmente, assim, sabe? Venha sempre à minha mente uma imagem, assim, de predadores indo em direção à comida. Outra característica importante, determinismo. O indivíduo, ele não é mais sujeito, mas um figurante da história. Ele é o resultado dessas influências do meio, do que ele recebeu para a sua formação. Cientificismo. O homem, ele é entendido como produto das leis naturais. Patologias sociais. As obras naturalistas, elas enfatizam esses temas, trazendo à tona tópicos como as taras sexuais, os vícios, as doenças, o incesto, o adultério. Tem até uma coisa muito importante, porque tanto no livro O Cortiço, quanto no livro O Ateneu, e ambos são bastante famosos, né, dessa época aí, dessa estética literária que é o naturalismo, ambos trazem alusão à homossexualidade. O Cortiço fala, né, sobre a Rita Baiana, que tinha um jeito masculinizado, e o Ateneu, ele deixa solto no ar um possível caso de assédio com relação, né, ao diretor da escola. O diretor assediaria, né, sexualmente esses meninos, né, que ficavam internos lá na escola. O Ateneu era um colégio. Então, só para vocês saberem, né, que as coisas, né, até para a época, elas eram faladas, apesar de com muito cuidado, né, tudo muito subentendido, mas já no naturalismo mostrava-se essa questão social como crítica. Objetividade e impessoalidade narrativas. Então, assim, havia uma objetividade, havia o retrato do que estava acontecendo, como eu já falei no começo da aula. Preferência por temas cotidianos, frequentemente priorizando as relações e vivências das classes inferiores. Então, as pessoas mais pobres, elas eram retratadas, eram mostrados os seus medos, as suas dificuldades, aquilo que elas enfrentavam de mais difícil. Predominância da forma descritiva. Havia, né, uma escolha maior pela descrição. As coisas aconteciam e eram sendo descritas. A narrativa era mais voltada para essa descrição, tá, gente? Obras comumente engajadas, denúncias de aspectos socialmente retrógrados,
da miséria, do sistema de desigualdades que fundamentava o capitalismo que surgia. Então, falava-se já bastante, né, sobre essa questão do capitalismo. Então, mostra essas obras naturalistas, elas mostram essas pessoas mais pobres, marginalizadas, que estão à margem da sociedade, tendo dificuldade financeira, tendo que dividir a moradia, dividir o pão, muitas vezes não tendo privacidade. E como essas pessoas se comportavam nessas situações. Os principais autores no Brasil, os principais autores naturalistas foram Aloysio Azevedo, cuja principal obra é O Cortiço, que eu já citei para vocês aqui algumas vezes, Adolfo Caminha, com o seu romance Bom Crioulo, e Raul Pompeia, com o seu livro O Ateneu. Tem até uma curiosidade que fala o seguinte: tanto na obra O Cortiço, quanto na obra O Ateneu, nós temos aí 2 prédios, né? O Cortiço, que é uma morada, né, uma moradia coletiva, seria um hostel, né? Mas não tanto de luxo como nós temos atualmente. E o Ateneu era um colégio, onde meninos que tinham maior poder aquisitivo ficavam internados, né, para poder ter uma boa educação. E no final dos 2 livros, estou aqui dando spoiler, esses prédios eles são destruídos, essas pessoas têm que se mudar. E muitos críticos literários acreditam que as personagens principais dessas histórias são os próprios prédios, o Cortiço e o Ateneu, e por isso eles teriam dado nome, né, aos livros, às obras. Mais uma informação importante aí. Eu trouxe para vocês, para poder ilustrar um pouquinho, um trecho da obra O Cortiço, do Aloysio Azevedo. Vamos lá. Trechos. Eram 5h da manhã e o Cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada 7 horas de chumbo. A roupa lavada que ficara de véspera nos coradouros umedecia o ar e punha-lhe um farto acre de sabão ordinário. As pedras do chão, esbranquiçadas no lugar da lavagem e em alguns pontos azuladas pelo anil, mostravam uma palidez grisalha e triste, feita de acumulações de espumas secas. Entretanto, das portas surgiam cabeças congestionadas de sono. Ouviam-se amplos bocejos, fortes como o marulhar das ondas. Pigarreava-se grosso por toda a parte. Começavam as xícaras a tilintar. O cheiro quente do café aquecia, suplantando todos os outros. Então vejam que aqui há uma forte descrição. Os fatos eles vão ser narrados apontando, né, o quente café aquecia, suplantando todos os outros. Então informações são passadas aí que nos permitem compreender melhor como era aquele ambiente. Tem inclusive um trecho que é bastante pesado, que fala sobre a venda, né, de vísceras. Fala, né, que no tabuleiro ia restos de carne que eram vendidos e ao redor da mulher havia cachorros tentando comer aquele resto de carne e as moscas que pousavam na mulher. Então, é um retrato assim bem pesado mesmo de como era aquela vida das pessoas que não eram as socialmente mais abastadas. Ok, gente? Então, aqui, o que eu quero que vocês percebam com esse tópico sobre o naturalismo? Que assim como o realismo, o naturalismo, ele nega o romantismo, porém, diferente do realismo, o naturalismo ele tem um viés científico, enquanto o realismo ele aplica o saber psicológico, a análise psicológica, o realismo ele já vai, o naturalismo na verdade, ele já vai para um viés mais voltado para o científico, para a análise patológica
das personagens. Eu espero que essa aula tenha sido bastante útil para vocês. Um grande abraço e até a próxima.